milhão por 24 horas comigo. Mas ao ver que era sua primeira vez, ele devolveu o dinheiro. Isadora Mendes tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos a única coisa que nunca aprendeu a conquistar: uma noite de intimidade com alguém que não a visse como uma transação comercial. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A proposta estava digitada no papel timbrado da Mendes Tech Solutions. As palavras precisas e frias como qualquer contrato que Isadora havia assinado nos últimos 10 anos. Ela releu pela 5ª vez naquela manhã, seus dedos tamborilando na mesa de mogno importado de seu escritório no 42º andar do edifício corporativo mais caro de São Paulo. $1 milhão. 24 horas. Descrição absoluta garantida. Simples. Direto. Exatamente como ela conduzia cada aspecto de sua vida desde que tinha 15 anos, e aprendeu da pior forma possível que emoções descontroladas levavam a tragédias irreversíveis. Isadora salvou o documento, fechou o laptop e se levantou, caminhando até a parede de vidro que oferecia vista panorâmica da cidade. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas, amavam, sofriam, conectavam-se. Coisas que para ela pareciam tão distantes quanto a superfície de Marte. Aos 32 anos, Isadora Mendes era considerada uma das CEOs mais jovens e bem-sucedidas do Brasil. Sua foto estava na capa da Forbes 3 vezes nos últimos 2 anos. Investidores internacionais faziam fila para reuniões com ela. Headhunters ofereciam salários obscenos para que assumisse outras empresas. Sua startup de tecnologia, fundada aos 23 anos com um empréstimo que quase a faliu, agora valia $3 bilhões. Mas nenhum deles sabia que a CEO implacável nunca havia passado uma noite inteira nos braços de um homem, que nunca tinha acordado com alguém ao seu lado, que aos 32 anos era tecnicamente virgem, não por escolha moral ou religiosa, mas por puro e paralisante terror de intimidade real. Senhorita Mendes? A voz de Cláudia, sua assistente há 8 anos, veio pelo interfone. Sua reunião com a equipe de investimentos em 5 minutos. Já vou. Isadora respondeu, alisando o terninho Armani azul marinho. Nem uma ruga. Nem um fio de cabelo fora do lugar. Controle absoluto. Sempre. A reunião durou 3 horas. Isadora apresentou projeções financeiras, respondeu perguntas técnicas, negociou termos com frieza cirúrgica. Era sua zona de conforto. Números não mentiam, contratos não traíam, estratégias não morriam em acidentes de carro deixando você órfã e destruída aos 15 anos. Quando finalmente voltou ao escritório, encontrou Cláudia organizando documentos em sua mesa. Cláudia, Isadora começou, e pela primeira vez em 8 anos, realmente olhou para sua assistente. 42 anos, cabelos começando a grisalhar, aliança de casamento no dedo. Você tem filhos? Cláudia piscou, claramente surpresa pela pergunta pessoal vinda de uma chefe que nunca demonstrava interesse por nada além do trabalho. Tenho sim. 2. Miguel tem 12 e Laura tem 9. Miguel e Laura. Isadora repetiu, sentindo algo estranho no peito. Culpa? Vergonha? 8 anos trabalhando comigo e eu nunca perguntei. Você é muito focada, senhorita Mendes. Sempre foi. Cláudia sorriu gentilmente, sem julgamento. É uma das razões pelas quais a empresa cresceu tanto. Mas a que custo? Isadora pensou, mas não disse em voz alta. Quando Cláudia saiu, Isadora voltou ao documento no laptop. A proposta. O contrato insano que havia rascunhado às 3 da manhã depois de mais uma noite em claro, mais uma vez percebendo que estava completamente sozinha em um apartamento de 500 metros quadrados. O gatilho tinha sido a viagem a Dubai 3 meses atrás. Uma conferência de investidores onde todos os executivos importantes levaram seus cônjuges, parceiros, companheiros. Isadora chegou sozinha, como sempre. E John Richardson, investidor americano de 70 anos com mentalidade dos anos 50, fez um comentário durante o jantar que a perseguia desde então. Mulheres solteiras na sua idade são um risco, senhorita Mendes. Ele havia dito, voz embebida em uísque caro e preconceito barato. Instáveis emocionalmente. Não confiáveis para investimentos de longo prazo. Família demonstra estabilidade, compromisso. Isadora havia rido na cara dele. Informou com frieza cortante que sua vida pessoal era irrelevante para a rentabilidade de 23% ao ano que sua empresa entregava.
que sua capacidade de liderança não estava localizada em seu útero. Mas depois, sozinha no hotel 5 estrelas, encarando o teto às 4 da manhã, percebeu algo que a assustou mais do que qualquer crítica profissional. Richardson estava errado sobre ela ser instável. Estava errado sobre relacionamentos afetarem trabalho. Mas estava certo sobre ela nunca ter deixado ninguém entrar. E aos 32 anos, Isadora não sabia mais se era porque não queria ou porque simplesmente não sabia como. Foi quando começou a pesquisar. Discretamente, é claro. Usou conexões em círculos sociais de elite, consultou amigas superficiais que tinha. Mulheres que conhecia de eventos beneficentes, mas com quem nunca tinha conversas reais. E o nome que surgiu repetidamente foi Gabriel Correia, fotógrafo, 34 anos. Especializado em retratos artísticos para revistas de moda e exposições em galerias conceituadas. Aparência que as revistas femininas classificariam como devastadoramente atraente. 1,85 m, cabelos castanhos sempre ligeiramente despenteados. Olhos verdes que pareciam ver através das pessoas nas fotos que tirava. E o detalhe que mais importava: completamente avesso a relacionamentos sérios desde que sua noiva o deixou 5 anos atrás por outro homem. Segundo as fofocas, Gabriel Correia era educado, charmoso em eventos sociais, mas nunca, jamais, se envolvia emocionalmente com ninguém. Perfeito. Isadora não queria amor. Amor tinha matado seus pais. Amor os colocou naquele carro voltando de um jantar romântico, quando um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e destruiu a família Mendes em questão de segundos. Ela queria... O que exatamente? Experiência? Prova de que conseguia ser normal? Uma noite onde pudesse fingir que era apenas uma mulher de 32 anos capaz de intimidade sem que seu peito se fechasse em pânico paralisante? Isadora abriu um novo documento e começou a digitar o convite. Formal, direto, sem rodeios. Exatamente como conduzia negócios. 3 dias depois, o convite foi entregue pessoalmente ao estúdio de Gabriel Correia, em Pinheiros. Envelope de papel algodão caro, lacre em cera. Como se fosse um convite para gala beneficente, não uma proposta obscenamente cara para 24 horas de companhia íntima. Gabriel leu o convite 2 vezes, depois 3, certo de que estava interpretando errado. Encontro para discussão de proposta. Café Floresta, terça-feira, 15 horas. Assunto: oportunidade profissional de interesse mútuo. Isadora Mendes, CEO, Mendes Tech Solutions. Nada muito incomum até aí. Ele ocasionalmente fazia trabalhos corporativos, retratos para relatórios anuais, fotos de eventos. Mas havia algo na formalidade excessiva do convite que o intrigou. E honestamente, Gabriel estava entediado. 5 anos fotografando as mesmas socialites nas mesmas festas, saindo com mulheres interessantes mas mantendo sempre distância segura, vivendo uma vida perfeitamente controlada e completamente vazia, desde que Amanda o deixou. Por que não descobrir o que Isadora Mendes queria? O Café Floresta era discreto, elegante, frequentado por executivos que faziam reuniões importantes longe de escritórios. Gabriel chegou 5 minutos adiantado. Hábito de fotógrafo, sempre observando o ambiente antes. Isadora Mendes entrou exatamente às 15 horas. Pontualidade suíça. Gabriel a reconheceu das capas de revista, mas pessoalmente ela era diferente, mais intensa. Cabelos pretos presos em coque tão apertado que parecia doer. Terninho que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de seu estúdio. Salto alto que a colocava em 1,70 m. Mas eram os olhos que o capturaram. Castanhos escuros, inteligentes, calculando tudo. E completamente, absolutamente vazios de qualquer emoção genuína. Gabriel, que passava a vida estudando expressões humanas através de lentes, reconheceu aquilo imediatamente. Armadura. Isadora Mendes usava controle como outras pessoas usavam maquiagem, para esconder o que estava embaixo. Senhor Correia. Ela estendeu a mão. Aperto firme, profissional. Soltou imediatamente. Sem contato prolongado. Obrigada por aceitar este encontro. Gabriel. Ele indicou. E a mensagem foi... intrigante. Oportunidade profissional? Isadora sentou-se, cruzou as pernas, mãos perfeitamente compostas no colo. Direta ao ponto, então. Preciso de um acompanhante para um evento beneficente importante em 1 semana. E depois... Ela pausou pela primeira vez, algo piscando naqueles olhos controlados. Gostaria que passássemos a noite juntos.
como um casal normal faria. Gabriel se recostou, estudando-a. Define como um casal normal faria. Jantar, conversa, dormir na mesma cama. Cada palavra saía medida, como se ela estivesse lendo de um script invisível. Acordar juntos pela manhã. Café da manhã. 24 horas totais de companhia íntima. E você está disposta a pagar quanto por essa companhia íntima? $1 milhão. A resposta veio sem hesitação. Transferência bancária garantida antes do evento. Contrato de confidencialidade incluído. Suas despesas cobertas. E total discrição assegurada. O silêncio que seguiu foi denso. Gabriel deveria estar chocado. Deveria se sentir insultado. Deveria levantar e sair. Mas havia algo na forma como ela evitava seu olhar quando disse noite juntos. Na tensão invisível, mas palpável de seus ombros. No jeito que suas mãos, perfeitamente compostas no colo, tremiam quase imperceptivelmente. Senhorita Mendes, ele começou. Isadora. Isadora. Gabriel se inclinou para a frente. Você poderia contratar um acompanhante de luxo por uma fração desse valor. Existem serviços discretos especializados nisso. Por que eu? Por que $1 milhão? Pela primeira vez, algo real atravessou aquela fachada de controle. Vulnerabilidade. Medo. Desapareceu tão rápido que Gabriel quase achou que imaginou. Pesquisei você. Isadora finalmente admitiu. Você tem reputação de profissionalismo. É discreto, bem apessoado. E segundo minhas fontes, não está interessado em relacionamentos desde que sua noiva o deixou há 5 anos. Gabriel sentiu algo apertar em seu peito ao ouvir Amanda mencionada tão casualmente. Perfeito para o que preciso. Isadora continuou, voz voltando ao tom profissional. Alguém que entende que isso é estritamente transacional, sem expectativas emocionais, sem complicações futuras. E o que exatamente você precisa? Gabriel perguntou suavemente. Isadora abriu a boca. Fechou. Lutou visivelmente contra algo interno. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Tenho 32 anos. As palavras saíram lentas, dolorosas. Construí um império de $3 bilhões. Tenho mais dinheiro do que conseguiria gastar em 3 vidas. Mas nunca passei uma noite inteira com ninguém. Nunca acordei nos braços de alguém. Nunca tive intimidade real com outro ser humano. Ela finalmente olhou diretamente para ele. E Gabriel viu pânico puro naqueles olhos castanhos. E tenho tanto medo de conexão emocional que a única forma que consigo imaginar tentar é transformando em transação comercial, controlando cada variável, garantindo que quando acabar, você simplesmente vai embora sem esperar nada além do pagamento combinado. A honestidade crua o atingiu como soco no estômago. Você está me oferecendo $1 milhão, Gabriel disse lentamente, para fingir que temos um relacionamento por 24 horas. Sim. Por quê? Ele insistiu. Por que agora? Por que eu? Isadora respirou fundo. E Gabriel viu suas mãos apertarem a bolsa com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos. Porque investidores questionam minha estabilidade emocional por eu ser solteira aos 32. Porque toda reunião importante, sou a única executiva sem cônjuge. Porque talvez... Sua voz falhou pela primeira vez. Talvez eu só queira saber como é ser normal. Antes que seja tarde demais. O silêncio entre eles ficou pesado. Gabriel deveria recusar. Deveria levantar e sair daquele café, voltar para seu estúdio seguro, continuar sua vida perfeitamente controlada fotografando socialites e nunca se envolvendo emocionalmente com ninguém. Mas havia algo na vulnerabilidade escondida sob todo aquele controle. Na forma como Isadora Mendes, CEO implacável de $3 bilhões, estava visivelmente aterrorizada de algo tão humano quanto intimidade. E talvez, só talvez, Gabriel estivesse tão entediado de sua própria existência vazia que a insanidade da proposta dela parecesse interessante. Quando? Ele ouviu sua própria voz perguntar. Isadora piscou, claramente surpresa que ele não tivesse recusado imediatamente. Sábado. Evento às 20 horas. Suíte reservada em hotel discreto depois. 24 horas contadas a partir do momento que nos encontrarmos. E você já tem tudo planejado. É como funciono. Ela admitiu. Controlo o que posso controlar. E as coisas que não pode controlar? Evito. A resposta veio rápida, honesta e tristemente reveladora. Gabriel a estudou.
Essa mulher que claramente nunca havia deixado ninguém ver quem realmente era sob a armadura corporativa, que transformava emoções em planilhas e intimidade em contratos, porque era a única forma que conhecia de lidar com um mundo que a havia machucado profundamente em algum ponto. Tudo bem, ele disse finalmente, mas com uma condição. Isadora ergueu uma sobrancelha, voltando ao modo CEO. Qual? Nada de roteiros, nada de cronogramas minuto a minuto. Você me contrata para 24 horas, deixa acontecer naturalmente, sem tentar controlar cada momento. Ele viu o pânico voltar aos olhos dela. Não consigo prometer isso. Então não tenho interesse. Gabriel se levantou. Não vou participar de teatro elaborado onde você dirige cada cena. Ou é real, dentro do possível, ou não sou a pessoa certa. Isadora ficou em silêncio por tempo longo. Gabriel podia ver o conflito interno, necessidade de controle versus desespero por tentar algo diferente. Tudo bem. Ela finalmente concordou, voz tensa. Vou tentar. Gabriel assentiu e estendeu a mão. Então temos um acordo. Quando suas mãos se tocaram, Gabriel sentiu Isadora estremecer levemente. Quanto tempo desde que alguém a tocou, mesmo de forma tão simples? Ele tinha aceitado a proposta por curiosidade e talvez tédio, possivelmente porque sua própria vida estava tão vazia que qualquer coisa parecia melhor que a rotina entorpecente. Mas enquanto observava Isadora Mendes sair do café, postura perfeita, controle absoluto, Gabriel se perguntou se não havia acabado de concordar com algo muito mais complicado do que imaginava. O smoking chegou ao apartamento de Gabriel na quinta-feira, 2 dias antes do evento. Embalagem de loja cara, tecido que provavelmente custava mais que sua câmera profissional. E caía perfeitamente, é claro. Isadora Mendes provavelmente tinha suas medidas exatas de algum banco de dados detalhado que compilou após contratar investigador particular para vasculhar sua vida. Gabriel deveria se sentir invadido pela invasão de privacidade, mas principalmente sentia pena de alguém tão desesperado por controle que precisava saber tudo antes de arriscar qualquer coisa. Na sexta-feira à noite, seu telefone tocou. Número desconhecido. Gabriel Correia. Ele atendeu. Sou eu, Isadora. A voz dela soava tensa mesmo através da linha. Desculpa ligar fora do horário combinado. Eu só... Precisa confirmar que você ainda vem amanhã. Mudou de ideia? Não, sim, não sei. Ela respirou fundo, áudio capturando perfeitamente seu pânico. Estou tendo um ataque de ansiedade pensando nisso, e minha terapeuta está de férias, e não tenho mais ninguém com quem conversar sobre isso porque nunca deixo ninguém perto o suficiente para saber sobre minha vida pessoal e... Isadora. Gabriel a cortou gentilmente. Respira. Silêncio. Então o som dela tentando controlar a respiração. Você tem terapeuta? Gabriel perguntou. Há 8 anos. Ela admitiu. Desde que percebi que meus mecanismos de enfrentamento estavam arruinando qualquer chance de vida pessoal. Não que tenha ajudado muito. Quer cancelar? Não. Rápido demais. Depois mais calma. Não. Preciso fazer isso. Só estou... aterrorizada. Do quê? De tudo? Isadora deu uma risada sem humor. De perder o controle. De você me julgar. De descobrir que sou tão quebrada que nem pagando consigo ter uma experiência normal. Gabriel sentou na beirada de sua cama, telefone apertado contra o ouvido. Isadora, você percebe que contratar alguém não é o problema, certo? O problema é você achar que precisa contratar alguém porque intimidade real está fora de alcance. Eu sei, voz pequena, mas não sei mudar isso. Então para de tentar mudar tudo de uma vez. Gabriel sugeriu. Amanhã, a gente vai no evento. Conversa. Vê como se sente. E tudo depois disso. Decidimos no momento. Sem pressão. Mas o contrato diz... Foda-se o contrato. Ele a cortou. Sério, Isadora. Se você não quiser que aconteça nada além do evento, não acontece. Nada de cronogramas, nada de obrigações. Longo silêncio. Por que você está sendo gentil comigo? Ela perguntou baixinho. Estou literalmente te tratando como prostituto caro. Por que você não está? Gabriel respondeu honestamente. Você está aterrorizada e fazendo o melhor que consegue com as ferramentas emocionais que tem. Não é sua culpa que essas ferramentas sejam planilhas e contratos em vez de, sei lá, capacidade normal de se conectar com pessoas. Isadora deu uma risada molhada, como se estivesse chorando.
Isso foi absurdamente triste e reconfortante ao mesmo tempo. É minha especialidade. Gabriel sorriu. Dorme. Amanhã vai ser, seja o que for, mas vai ficar bem. Como você sabe? Não sei, mas dizendo com convicção deixa mais fácil acreditar. Outra risada, mais leve dessa vez. Obrigada, Gabriel. De nada. Nos vemos amanhã. Quando desligou, Gabriel ficou encarando o telefone por longo tempo. Em que diabos ele havia se metido? O sábado amanheceu claro. Céu absurdamente azul sobre São Paulo. Gabriel chegou ao endereço que Isadora enviou às 19h30. Prédio luxuoso em Jardins, portaria mais segura que banco. Isadora abriu a porta do apartamento e Gabriel precisou de um segundo para processar. Vestido longo azul petróleo que provavelmente custava mais que carro popular. Cabelos soltos em ondas que caíam pelos ombros. Primeira vez que via sem aquele coque apertado. Maquiagem sutil mas perfeita. Ela estava deslumbrante. E absolutamente aterrorizada. Você está linda, Gabriel disse honestamente. Obrigada. Isadora alisou o vestido nervosamente. Você também. Está bem. Bonito. O smoking ficou bem. Gabriel sorriu da timidez estranha vinda da CEO implacável. Posso entrar? Claro, desculpa. Ela se afastou rápido demais. O apartamento era exatamente o que Gabriel esperava. Minimalista, tons de cinza e branco, móveis de design que pareciam arte mais que mobília, sem fotos pessoais, sem nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Drink antes de irmos? Isadora ofereceu, dirigindo-se ao bar absurdamente abastecido. Você bebe? Gabriel perguntou, lembrando do comentário no café. Não normalmente. Ela admitiu. Mas estou considerando fazer exceção hoje. Talvez melhor não. Gabriel sugeriu gentilmente. Quer estar presente, não entorpecida. Isadora pausou, mão na garrafa de vinho cara. Você está certo, só queria algo para acalmar os nervos. Vem cá. Gabriel estendeu a mão. Ela olhou para sua mão como se fosse cobra venenosa. Só um abraço. Ele prometeu. Antes de sairmos, respirar junto por 1 minuto. Lenta, hesitantemente, Isadora se aproximou. Gabriel a envolveu em abraço gentil, sentindo como ela estava rígida, braços presos em postura defensiva. Respira, ele murmurou contra seus cabelos. Cheiravam a algo caro e floral. Levou tempo, talvez 3 minutos completos, mas eventualmente Isadora relaxou minimamente. Sua respiração se acalmou. Tremores diminuíram. Como você faz isso? Ela perguntou contra seu peito. Fazer o quê? Me acalmar sem me fazer sentir fraca. Porque pedir ajuda não é fraqueza. Gabriel respondeu. É coragem. Isadora se afastou, olhos brilhantes. Precisamos ir. Vamos nos atrasar. O motorista as esperava. Mercedes preto. Discreto. A gala beneficente era no Hotel Fasano, evento para arrecadação de fundos para alguma instituição que Gabriel esqueceu o nome no segundo que entraram, porque todos os olhos estavam em Isadora Mendes. É a Mendes da Tech Solutions. Alguém sussurrou enquanto passavam. Quem é o cara com ela? Outro murmurou. Primeira vez que a vejo com alguém em anos. Gabriel sentiu Isadora tensionar ao lado dele. Sua mão no braço dele estava gelada. Olha para mim, ele sussurrou. Ela virou, olhos arregalados. Sorri, como se eu tivesse acabado de dizer algo engraçado. Você não disse nada. Então imagine que disse. Porque todos estão olhando e você precisa parecer que está se divertindo, não tendo um ataque de pânico. Isadora forçou um sorriso que não atingiu os olhos. Melhor. Gabriel mentiu. Agora respira. Lembra, só um evento. Você comanda reuniões com bilionários. Consegue lidar com festa chique. Reuniões não envolvem fingir intimidade emocional. Ela murmurou. Não estamos fingindo. Gabriel cobriu a mão dela com a sua, entrelaçando dedos. Ela engasgou levemente. Estamos tendo um encontro. Você sabe o que é um encontro, certo? Tecnicamente não. Gabriel quase riu da honestidade brutal. Então aprende. Primeiro passo. Relaxa a porra dos ombros. Parece que vou te sequestrar. Isadora deu uma risada real, pequena mas genuína. Seus ombros baixaram levemente. Assim continuaram noite. Gabriel fazendo comentários secos que a faziam rir. Isadora lentamente, gradualmente relaxando minimamente. Ele a guiou pelo salão, apresentou ela a pessoas que conhecia do circuito de fotografia, manteve conversa leve e segura, e observou.
Como Isadora mudava completamente ao falar de negócios. Postura ereta, voz firme, controle absoluto. Como discutia projeções financeiras e aquisições com precisão cirúrgica de alguém nascida para aquilo. Mas como também mantinha exatamente 60 centímetros de distância de qualquer pessoa. Como seus olhos escaneavam saídas constantemente, planejando rotas de fuga. Como bebia água compulsivamente quando nervosa. Isadora Mendes. Voz masculina, sotaque americano. Gabriel sentiu ela congelar totalmente ao seu lado. O homem era 70 e tantos anos, terno caro, sorriso condescendente que Gabriel instantaneamente odiou. John Richardson. Isadora respondeu voz gelada. Que surpresa encontrá-lo no Brasil. Negócios internacionais, querida. Richardson olhou para Gabriel com curiosidade. E quem é seu acompanhante? Gabriel Correia. Isadora respondeu antes que Gabriel pudesse. Meu namorado. A palavra namorado saiu tensa, não natural. Richardson claramente notou, sorriso aumentando. Namorado. Ele repetiu. Que desenvolvimento interessante. Estava preocupado com você, Isadora. Mulher solteira, na sua idade, tanta pressão profissional. Bom ver que encontrou estabilidade. O tom era patronizing, machista, e deixou Gabriel vendo vermelho. Na verdade, Gabriel se intrometeu, voz perigosamente calma. Isadora é a pessoa mais estável que já conheci. Construir bilhões do zero requer mais estabilidade que a maioria dos homens nesta sala jamais terá. Richardson piscou, surpreso por ser confrontado. Além disso, Gabriel continuou. Vida pessoal dela não é indicador de capacidade profissional. Então, seu interesse é inapropriado no melhor dos casos e francamente sexista no pior. Silêncio constrangido ao redor. Isadora olhava para Gabriel com expressão indecifável. Choque, admiração, alívio. Richardson resmungou algo sobre buscar drink e se afastou rapidamente. Gabriel. Isadora sussurrou quando estavam sozinhos. Você não precisava... Precisava sim. Ele a cortou. Ele estava sendo babaca condescendente. Alguém precisava falar. Ninguém nunca me defendeu assim. Ela admitiu baixinho. Então as pessoas ao seu redor são idiotas. Gabriel respondeu. Vem, vamos sair daqui. Eles escaparam para o terraço, ar noturno refrescante após calor claustrofóbico do salão. São Paulo brilhava abaixo. Milhões de luzes. Obrigada. Isadora disse depois de silêncio longo. Por aquilo. Richardson é péssimo. Gabriel se apoiou na grade. Tipo de homem que acha que mulheres devem ficar gratas por atenção masculina. Ele é investidor importante. Não me importo. Gabriel olhou para ela. Ninguém merece ser tratado daquele jeito, especialmente não alguém que trabalhou duro quanto você claramente trabalhou. Isadora olhou para ele como se o visse pela primeira vez. Você realmente acredita nisso? Por que não acreditaria? Porque a maioria das pessoas me vê como robô, CEO sem emoções, máquina de fazer dinheiro. Ela pausou. O que é justo é o que construí intencionalmente. Mas não é quem você é. Gabriel apontou. É a armadura. Muito perspicaz para um fotógrafo. Passo a vida estudando pessoas através de lentes. Ele deu sorriso torto. Você aprende a ver o que está embaixo das máscaras. Isadora ficou em silêncio, processando. Posso perguntar algo pessoal? Gabriel finalmente disse. Você literalmente está sendo pago $1 milhão para passar noite comigo. Acho que conta como pessoal suficiente. Gabriel fez careta. Sobre isso, pode parar de mencionar o dinheiro? Está começando a me incomodar. Por quê? É a verdade. Por que reduz isso à transação? Ele gesticulou entre eles. E não parece transação. Parece duas pessoas conversando. É literalmente transação. Isadora insistiu. Eu te paguei. Ainda não recebeu nada. Gabriel a cortou. Poderia ir embora agora mesmo. Mas não vou. Porque, honestamente, você é interessante. E eu estava entediado. Isadora piscou. Entediado. Fotografo socialites fingidas há 5 anos. Saio com mulheres que não me importo. Vivo vida perfeitamente segura e completamente vazia. Ele deu de ombros. Sua proposta insana pareceu diferente. Então aceitou por entretenimento. Aceitei porque estava curioso sobre mulher que transforma intimidade em contrato comercial. Gabriel admitiu. Mas agora estou aqui porque você é muito mais real do que esperava. Real. Isadora repetiu amargamente. Sou bagunça aterrorizada de própria sombra. Prefiro bagunça real à perfeição falsa. Eles se olharam no escuro do terraço,
Sons abafados da festa atrás deles. Gabriel. Isadora começou, voz hesitante. Sobre depois do evento? Não precisa acontecer nada. Ele disse de novo. Mas você... O contrato? Foda-se o contrato. Gabriel se aproximou. Sério, Isadora. Se não quiser, não acontece. Sem pressão. E se eu quiser, mas estiver apavorada demais para funcionar normalmente? A vulnerabilidade crua na pergunta o atingiu no peito. Então a gente descobre juntos. Gabriel ofereceu. Sem cronogramas, sem roteiros. Apenas vemos o que acontece. Isadora estudou seu rosto por longo momento. Você é muito mais gentil do que esperava. Você é muito mais humana do que fingia ser. Ele respondeu. Ela deu risada surpreendida, real. E naquele momento, sob luzes da cidade, Gabriel viu quem Isadora Mendes realmente era sob toda a armadura. Assustada, solitária, desesperada por conexão, mas aterrorizada de tentar. E contra todo o seu bom senso, Gabriel se viu querendo ajudá-la, mesmo sabendo que poderia ser enorme erro. Deixaram o evento às 23 horas. Motorista as levou ao hotel em Jardins, boutique discreto, tipo que celebridades usavam quando queriam privacidade. Isadora tinha reservado suíte presidencial sob nome falso. No elevador subindo, ela estava respirando muito rápido. Você está bem? Gabriel perguntou gentilmente. Perfeitamente. Mentira óbvia. Mãos fechadas em punhos tão apertados que ele via unhas cravando palmas. A suíte era obscenamente luxuosa, vista panorâmica, cama king que provavelmente custava mais que carro popular, bar completo, decoração minimalista elegante. Isadora entrou e foi direto à janela, ficando de costas para ele. Precisa de drink? Gabriel ofereceu. Não bebo. Pausa. Perco o controle. E controle é tudo. Sempre foi. Ela não se virou. Desde que tinha 15 anos e a polícia apareceu na porta dizendo que meus pais tinham morrido, que motorista bêbado atravessou o sinal, que eles sofreram na hora do impacto. Gabriel ficou imóvel, processando a revelação. Eles tinham saído para jantar romântico. Isadora continuou, voz distante. Aniversário de casamento. Minha mãe usava vestido vermelho novo. Meu pai tinha comprado rosas amarelas, favoritas dela. Eles estavam tão felizes. Isadora. E então estavam mortos. Ela finalmente virou, e Gabriel viu lágrimas que ela furiosamente tentava controlar. Em segundos. Uma decisão estúpida de estranho bêbado, e meus pais simplesmente desapareceram. Gabriel se aproximou devagar. Quantos anos você tinha? 15. Filha única. Sem família extensa próxima. Fui para sistema de assistência até completar 18. Consegui emancipação aos 17. Vivi sozinha trabalhando e estudando até entrar na faculdade. E decidiu que nunca deixaria ninguém perto novamente. Não foi decisão consciente. Isadora secou as lágrimas com raiva. Foi autopreservação. Meus pais se amavam tanto que mesmo jantares românticos viravam tragédia. Como eu poderia querer isso? Como poderia arriscar amar alguém quando vi exatamente o que perda destrói? Gabriel a puxou para abraço sem pedir permissão. Dessa vez, Isadora não resistiu. Apenas desmoronou contra ele, soluçando em seu ombro com força que parecia quebrar algo dentro. Ele só a segurou. Deixou chorar. Acariciou seus cabelos gentilmente. Levou tempo. Talvez 20 minutos. Mas, eventualmente, os soluços diminuíram. Isadora se afastou, olhos vermelhos, maquiagem borrada. Desculpa. Ela começou. Eu não deveria. Para de pedir desculpas por ser humana. Gabriel a cortou gentilmente. Não costumo chorar. Isadora limpou o rosto. Especialmente não na frente de pessoas. Bom, significa que está confiando em mim. Ele guiou ela ao sofá. Senta. Vou buscar água. Quando voltou com garrafa de água gelada, Isadora tinha tirado os sapatos e estava sentada com pernas dobradas, parecendo décadas mais jovem que a CEO implacável de horas atrás. Obrigada. Ela aceitou água, bebendo devagar. Por não julgar. Por que julgaria? Gabriel sentou ao lado, mantendo distância respeitosa. Você passou por trauma horrível nova demais. Desenvolveu mecanismos de enfrentamento para sobreviver. Não é sua culpa que esses mecanismos agora impedem coisas que quer. Isadora olhou para ele com expressão estranha. Você fala como terapeuta. Li muito depois que Amanda me deixou. Gabriel admitiu, tentando entender onde tinha errado. Eventualmente percebi que a gente só cresce em direções diferentes. Machucou?
Pra caralho. Honestidade brutal. Ela era meu mundo por 3 anos. Acordar um dia e ter esse mundo simplesmente indo embora com outro homem, sim, machucou. E agora? Gabriel considerou. Agora entendo que não foi sobre mim não ser suficiente, foi sobre a gente querer coisas diferentes. Ela queria casamento, filhos, vida tradicional. Eu queria focar na carreira. Nenhum de nós estava errado, só incompatíveis. Mas isso não impediu de doer. Não. Gabriel concordou. Mas com o tempo, dor diminuiu. Virou lembrança. Parte de quem sou, mas não mais define tudo. Isadora ficou em silêncio processando. Eu nunca tive isso. Ela finalmente disse. Relacionamento, intimidade. Pessoa que conhece todas suas partes feias e ainda escolhe ficar. Nunca, nunca. Isadora confirmou. Saí com alguns homens na faculdade, mas sempre parava antes de ir longe demais. Alguma coisa dentro simplesmente travava. Pânico. Não conseguia respirar. Precisava sair. E depois, parei de tentar. Ela deu de ombros. Foquei em construir empresa. Convenci que não precisava disso. Que era opcional, não necessário. Mas não acredita mais nisso. Não sei o que acredito. Isadora admitiu. Sei que estou cansada de estar sozinha, mas também aterrorizada de tentar algo diferente. Gabriel mudou no sofá, virando para olhá-la diretamente. Isadora, posso ser completamente honesto? Por favor, você me ofereceu $1 milhão por 24 horas. Planejou isso como transação comercial porque é a única linguagem que domina completamente. Ele pausou. Mas isso que estamos fazendo agora, conversando, conectando, isso não tem preço. Não pode ter. Porque no momento que coloca valor monetário, vira trabalho. E trabalho tem fim. Isadora o encarou processando. Então o que está dizendo? Estou dizendo. Gabriel escolheu palavras cuidadosamente. Que podemos fazer às 24 horas como contrato. Eu ajo como namorado. Você age como namorada. Fazemos sexo porque está no acordo. E amanhã termina tudo e eu vou embora com 1 milhão mais rico. Ele se aproximou levemente. Ou podemos esquecer contrato completamente. Ser duas pessoas que se conheceram, gostam de conversar e querem ver aonde isso vai. Sem dinheiro, sem cronograma, sem garantias. Apenas tentando. O silêncio era denso. E se eu escolher segunda opção e estragar tudo? Isadora perguntou baixinho. Então estraga. E consertamos. Ou não, mas pelo menos tentamos de verdade. Você aceitaria isso? Arriscar relacionamento real comigo? Bagunça aterrorizada? Gabriel deu sorriso torto. Sou fotógrafo de 34 anos que não consegue se envolver emocionalmente com ninguém há 5 anos. Não exatamente prêmio. Isadora deu risada surpresa. Somos par perfeito de bagunças então. Exatamente. Gabriel estendeu a mão. Então, esquecemos contrato e tentamos algo real? Isadora olhou para sua mão por tempo longo. Gabriel via conflito interno. Necessidade de controle versus desespero por conexão genuína. Finalmente, lentamente, ela colocou mão na dele. Tudo bem. Voz tremendo. Sem contrato. Mas Gabriel, eu realmente não sei como fazer isso. Nem eu, ele admitiu. Mas aprendemos juntos. Permaneceram sentados no sofá, mãos entrelaçadas, apenas existindo no mesmo espaço. Gabriel não pressionou. Deixou Isadora controlar ritmo. Foi ela quem finalmente quebrou o silêncio. Conta sobre Amanda. Ela pediu. Quero saber. As partes boas. Então Gabriel contou. Sobre conhecer Amanda em feira de arte, sobre primeiros encontros desastrosos que viraram piadas internas, sobre como ela o fazia rir mesmo em dias ruins, sobre cafés da manhã preguiçosos e brigas bobas sobre qual série assistir. Isadora escutava com intensidade absoluta, como se estivesse estudando idioma alienígena. Parece caótico, ela comentou, sem estrutura. Relacionamentos são caóticos. Gabriel concordou. É o ponto. Não dá para controlar outro ser humano. Só consegue confiar. Confiar que o quê? Que mesmo quando fica difícil, a pessoa escolhe ficar. Isadora ficou em silêncio, claramente lutando com o conceito. Foram quase 4 da manhã quando Gabriel percebeu que tinham conversado noite inteira. Isadora tinha se aproximado no sofá gradualmente, não tocando, mas perto. Seus olhos estavam pesados de sono. Você está exausta, ele apontou. Não quero dormir.
Isadora murmurou. Quando acordar, você pode ter percebido que isso foi erro terrível e ido embora. O medo puro na voz dela quebrou algo em Gabriel. Não vou embora, ele prometeu. Mas precisa dormir, vem. Ele a guiou ao quarto, vendo como ela olhava para a cama King com expressão mista de desejo e pânico. Não precisa ser sobre sexo, Gabriel disse. Apenas, dorme. Eu fico se você quiser. Fica. Resposta imediata, quase desesperada. Por favor. Isadora foi ao banheiro trocar. Voltou com pijama de seda, cabelos ainda úmidos de lavar rosto. Eles deitaram na mesma cama. Gabriel de um lado, Isadora do outro, abismo de lençóis entre eles. Gabriel, voz pequena no escuro. Obrigada. Por devolver o dinheiro. Gabriel virou para olhá-la, vendo apenas contorno de seu perfil na luz fraca da cidade entrando pela janela. Não foi sobre dinheiro desde que começamos a conversar no café. Ele disse honestamente. Ficou sobre você. Isadora não respondeu. Mas Gabriel viu quando ela se virou em sua direção, reduzindo levemente a distância entre eles. Eventualmente, sua respiração se aprofundou em sono. Gabriel ficou acordado por mais tempo, encarando o teto, se perguntando o que diabos estava fazendo. Tinha vindo por curiosidade, mas agora, ouvindo Isadora respirar suavemente ao lado, algo havia mudado. Isso não era mais sobre acordo bizarro. Era sobre mulher profundamente ferida tentando ser corajosa. E Gabriel, contra todo bom senso, queria estar lá quando ela conseguisse. Gabriel acordou com peso quente contra seu peito. Levou segundo desorientado para perceber. Isadora estava enrolada nele, braços ao redor de seu torso, rosto enterrado em seu pescoço, completamente inconsciente de ter atravessado o abismo de lençóis durante a noite. Ele ficou absolutamente imóvel, não querendo acordá-la. Luz da manhã entrava suave pela janela. Devia ser cedo. Talvez 7, 8 horas. Isadora murmurou algo incoerente, apertando mais. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Proteção, ternura, coisas que não sentia desde Amanda. Perigoso, muito perigoso. Mas não conseguiu se mover. Eventualmente, Isadora começou a acordar. Gabriel sentiu o momento exato em que consciência voltou, como ela congelou percebendo onde estava. Bom dia. Ele disse suavemente. Isadora se afastou como queimada, olhos arregalados. Desculpa. Não queria. Durante sono eu devo ter. Está tudo bem, Gabriel interrompeu. Dormiu bem? Ela pausou processando pergunta. Sim, melhor que em anos, na verdade. Então missão cumprida. Isadora sentou, cabelos despenteados, rosto sem maquiagem. Parecia anos mais jovem, mais real. Que horas são? Ela perguntou. Gabriel checou o telefone. 7h15. Temos até... Ela pausou. Não, sem cronograma. Lembro. Gabriel sorriu. Rápida, aprendiz. Eles pediram café da manhã no quarto. Isadora tentou manter distância profissional, sentando-se longe na mesa. Gabriel deixou, entendendo que ela precisava espaço após intimidade inesperada de acordar em seus braços. Posso perguntar algo? Gabriel começou depois de silêncio confortável. Claro. Quando você decidiu fazer isso? Contratar alguém? Isadora mexeu no café, não olhando para ele. Você lembra que mencionei John Richardson ontem? O babaca. Ela deu sorriso pequeno. Sim, aquele. 3 meses atrás, Dubai, conferência de investidores. Ele fez comentários sobre mulheres solteiras serem arriscadas. Eu ri na cara dele. Mas depois percebeu que talvez ele tivesse razão sobre uma coisa. Não sobre ser instável, Isadora rápida em clarificar. Mas sobre eu nunca ter deixado ninguém entrar. Estava em quarto de hotel 5 estrelas, vista para a cidade incrível sozinha. Completamente sozinha. E percebi que tinha 32 anos. E não tinha uma pessoa que realmente me conhecia. Gabriel ficou quieto, deixando continuar. Minha terapeuta vinha dizendo há anos que eu precisava tentar conexão real. Mas parecia impossível. Como você ensina gato feral a confiar? Como reescreve 17 anos de mecanismos de defesa? Isadora finalmente olhou para ele. Então pensei, e se eu controlasse variáveis? E se eu garantisse que seria seguro? Transformando em transação comercial. Parecia lógico na época, ela admitiu. Pagar alguém, ter certeza que iria embora quando acabasse, sem risco de acontecer o que aconteceu com meus pais. De amar e perder. Sim. Voz pequena.
Gabriel se levantou, rodeou mesa, ajoelhou ao lado da cadeira dela. Isadora o olhou com surpresa. Isadora, olha para mim. Ele esperou até que ela fizesse. Seus pais não morreram porque se amavam. Morreram porque motorista irresponsável tomou decisão estúpida. Foi acidente trágico, horrível. Mas não foi culpa do amor deles. Eu sei isso aqui. Ela bateu na têmpora. Racionalmente entendo, mas aqui, bateu no peito. Aqui ainda acredito que amar é perigoso. É. Gabriel surpreendeu. Amar é a coisa mais perigosa do mundo. Você dá a alguém poder de te destruir, mas também é a única coisa que realmente importa. Como você pode dizer isso? Amanda te destruiu. Não me destruiu. Gabriel corrigiu. Me machucou, sim, mas sobrevivi. E apesar da dor, não me arrependo de ter amado. Porque aqueles 3 anos foram reais. Importavam. Isadora estudou seu rosto. Você não tem medo de tentar de novo e dar errado? Apavorado, Gabriel admitiu. Mas medo não impede que vale a pena. Silêncio denso. Gabriel. Isadora começou hesitante. Quando você disse que poderíamos tentar algo real, você quis dizer relacionamento? De verdade? Honestamente? Ele considerou. Não sei. Nos conhecemos há menos de 72 horas. Mas gosto de conversar com você. Gosto de como sua mente funciona, mesmo quando está tentando transformar emoções em planilhas. Pausa. Então talvez a gente possa apenas ver, sem rotular. Sem rotular, Isadora repetiu. Apenas existindo juntos. Exatamente. Ela respirou fundo. Tudo bem, mas precisa saber. Eu provavelmente vou estragar muito. Vou tentar controlar coisas que não dá para controlar. Vou entrar em pânico. Vou. Isadora. Gabriel segurou seu rosto gentilmente. Eu também vou estragar. Provavelmente vou ficar distante quando assustado. Ou trabalhar demais quando não quiser lidar com emoções. Somos 2 adultos bagunçados. Vamos descobrir juntos. Ela assentiu, olhos brilhando. Posso te beijar? Gabriel perguntou baixinho. Isadora congelou. Eu nunca... Quer dizer, tecnicamente beijei alguns caras, mas sempre foi rápido e eu nunca realmente... Gabriel silenciou a ansiedade dela com um beijo suave. Apenas lábios pressionando levemente. Nada exigente, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse. Ela não se afastou. Quando separaram, Isadora estava tremendo. Mas não de medo dessa vez. Uau! Ela sussurrou. É. Gabriel concordou. Podemos fazer de novo? Ele sorriu e a beijou novamente. Dessa vez, Isadora participou mais. Mãos em seus cabelos, lábios se movendo contra dele experimentalmente. Quando pararam, ambos estavam respirando rápido. Isso é... Isadora começou. Intenso, Gabriel terminou. Assustador, também. Mas bom. Definitivamente bom. Passaram o resto da manhã no sofá, conversando, se beijando às vezes, explorando limites confortáveis de toque. Gabriel era cuidadoso, sempre pedindo permissão, sempre dando espaço para que Isadora recuasse. Foi Isadora quem eventualmente falou sobre aquela noite. A noite que mudou tudo. Eles tinham ido jantar para comemorar 20 anos de casamento. Ela começou, voz distante. Eu tinha ficado em casa estudando para a prova. Lembro de minha mãe descendo escada com vestido vermelho. Ela estava tão linda. Meu pai deu rosas amarelas. Sempre fazia isso. Gabriel apenas segurou sua mão, deixando falar. Eles prometeram voltar meia-noite. Eu fiquei acordada estudando. Meia-noite passou, 1 da manhã, 2. Liguei celular deles, direto para a caixa postal. Sua voz quebrou levemente. 3:30, polícia bateu na porta. Lágrimas escorriam livremente agora. Gabriel as limpou gentilmente. Disseram que foi instantâneo, que eles não sofreram. Mas eu vi fotos depois. Quando estava processando o seguro, o carro estava destruído, completamente destruído. E tudo que conseguia pensar era, eles estavam tão felizes. Saíram para celebrar amor. E amor os matou. Não foi amor, Gabriel disse firme. Foi motorista bêbado, foi acidente, foi tragédia horrível, mas não foi porque se amavam. Eu sei. Isadora soluçou. Mas 15 anos é tão nova. E eu estava tão sozinha. Não tinha ninguém. Fui para a família temporária que não me queria. Escola onde ninguém entendia. Tudo que tinha era controle. Controle sobre minhas notas, minha rotina,
minhas emoções. Parar de sentir era a única forma de não desmoronar completamente. Gabriel a puxou para abraço apertado. Você fez o que precisava para sobreviver. Não foi sua culpa. Mas agora tenho 32 anos e sou tão quebrada que nem sei como funcionar normalmente. Ela chorou contra seu peito. Você não está quebrada. Gabriel disse firmemente. Você está machucada. Há diferença. Quebrado não conserta. Machucado cicatriza. Isadora se afastou, olhando para ele com olhos vermelhos. Você realmente acredita que eu posso cicatrizar? Sei que pode. Gabriel limpou suas lágrimas. Porque já está tentando. E isso é mais corajoso do que você imagina. Eles ficaram assim por tempo longo. Isadora chorando anos de dor reprimida. Gabriel apenas segurando, oferecendo presença silenciosa. Quando lágrimas finalmente pararam, Isadora estava exausta. Desculpa, ela murmurou. Não costumo desmoronar assim. Não estava desmoronando. Gabriel corrigiu. Estava processando. Há diferença. Minha terapeuta diria a mesma coisa. Então sua terapeuta é inteligente. Isadora deu risada molhada. Ela é. Vem me dizendo há anos que preciso processar trauma adequadamente, mas sempre pareceu mais fácil só enterrar. E como isso funcionou? Terrivelmente, ela admitiu. Construí império, mas não tenho ninguém para compartilhar. Tenho apartamento lindo, mas volta para casa sozinha toda noite. Tenho tudo e nada ao mesmo tempo. Gabriel beijou sua testa. Então muda. Não sei como. Começa aqui. Ele apertou sua mão. Comigo, sendo real, sendo vulnerável. Deixando alguém ver quem você realmente é. E se você não gostar de quem eu realmente sou? Impossível. Gabriel sorriu. Porque quem você realmente é, sob toda a armadura e controle, é mulher incrível, corajosa, inteligente, sobrevivente. Qualquer pessoa que não veja isso é idiota. Isadora o estudou. Como você faz isso? Fazer o quê? Me fazer sentir que talvez não seja caso perdido. Porque você não é. Gabriel respondeu. Nunca foi. Passaram os dias seguintes em bolha estranha. Isadora cancelou reuniões, algo que nunca fazia. Gabriel adiou sessões de foto. Existiram no apartamento dela, no estúdio dele, em cafés pequenos onde ninguém os reconheceria. Aprenderam um ao outro. Gabriel descobriu que Isadora cozinhava quando ansiosa. Aparecia com torta de limão perfeita às 2 da manhã porque não conseguia dormir pensando em proposta de investimento. Que ela tinha 5 alarmes de manhã porque odiava se atrasar. Que assistia documentários sobre física quântica para relaxar. Isadora descobriu que Gabriel tinha coleção ridícula de camisetas vintage de bandas que nunca ouvira tocar. Que fazia café forte o suficiente para matar cavalo. Que passava horas editando uma única foto até ficar perfeita. E lentamente, gradualmente, Isadora começou a relaxar. Não completamente, ainda tinha momentos de pânico onde precisava espaço. Ainda controlava coisas desnecessárias, mas estava tentando. Foi 3 semanas após aquela primeira noite no hotel que tudo mudou. Estavam no estúdio de Gabriel. Ele editava fotos, Isadora trabalhava em laptop no sofá dele. Convivência confortável, silêncio companheiro. Gabriel. Isadora fechou o laptop. Posso perguntar algo? Sempre. Por que você realmente devolveu o dinheiro? Ele pausou a edição, virando para olhá-la. Porque não queria que fosse transação. Mas por quê? $1 milhão resolveriam sua vida. Poderia comprar equipamento melhor, estúdio maior, viajar. Ela pausou. Por que recusar? Gabriel se levantou, foi até ela, sentou no sofá ao lado. Porque quando passamos aquela primeira noite apenas conversando, percebi algo. O quê? Que você não estava comprando sexo ou companhia. Estava comprando coragem. Ele segurou sua mão. E coragem não se compra. Você tinha que encontrar sozinha. Isadora sentiu algo apertar no peito. E se eu nunca encontrar? Já encontrou. Gabriel apontou. Está aqui. Está tentando. Está deixando alguém ver quem você realmente é. Isso é coragem. Ela o estudou. Como ele olhava para ela com paciência infinita, sem julgamento. Como esperava que ela controlasse o ritmo. Como a fazia sentir segura. E pela primeira vez em 17 anos, Isadora não quis manter distância. Gabriel, voz rouca, eu quero tentar, de verdade. Não apenas conversar ou beijar. Quero tudo. Ele ficou muito quieto. Você tem certeza? Não. Honestidade brutal. Estou aterrorizada.
Mas quero mesmo assim, com você. Gabriel procurou sinais de hesitação, dúvida, mas via apenas determinação nervosa. Não precisa ser hoje. Ele ofereceu. Podemos esperar até... Não. Isadora o interrompeu. Se eu esperar, vou criar motivos para não fazer. Vou planejar demais, controlar demais. Quero que seja espontâneo, real. Ela se aproximou, beijando-o com urgência que surpreendeu ambos. Gabriel respondeu, mas manteve controle, não querendo apressá-la. Quarto. Isadora sussurrou contra seus lábios. Agora. O quarto de Gabriel era desorganizado. Roupas na cadeira, equipamento fotográfico em cantos, cama sem fazer. Tão diferente do minimalismo controlado do apartamento dela. Isadora parou no meio do quarto tremendo. Hey! Gabriel segurou seus ombros. Respira. Podemos parar qualquer hora. Não quero parar. Ela insistiu. Só... não sei o que fazer. Nunca. Obviamente, nunca. Eu sei. Ele beijou sua testa. E não tem roteiro. Apenas vamos. Sentindo. Começaram devagar. Gabriel desabotoando blusa dela, Isadora tirando camiseta dele. Beijos pontuados por toques hesitantes. Ela estava tensa, respiração irregular. Olha para mim. Gabriel pediu quando estavam apenas em roupas íntimas. Isadora abriu olhos que tinha fechado com força. Havia lágrimas nos cantos. Por que está chorando? Ele perguntou gentilmente. Não sei. Ela limpou as lágrimas com raiva. É estúpido. Não deveria. Não é estúpido. Gabriel a puxou para abraço. É intenso. É assustador. É vulnerável. Tudo isso é permitido. Eles ficaram assim por minutos, apenas segurando um ao outro, nada sexual. Apenas conectando. Foi Isadora quem eventualmente se afastou e guiou ele até a cama. Fala comigo. Gabriel pediu enquanto se deitavam. Me conta se algo não estiver bem. Tudo está bem. Ela sussurrou. Assustador, mas bem. Fizeram amor devagar. Gabriel sendo gentil demais, Isadora lutando contra instinto de fechar. No final, não foi perfeito. Teve momentos desconfortáveis. Vezes que Isadora precisou pausar e respirar. Instantes onde Gabriel teve que reassegurar. Mas foi real. E quando terminou, Isadora estava chorando de novo. Mas não de dor física. Gabriel tinha sido tão cuidadoso que mal teve desconforto. Estava chorando porque pela primeira vez em sua vida havia se permitido ser completamente vulnerável com outro ser humano. E sobreviveu. Hey! Gabriel limpava lágrimas. Você está bem? Machucou? Fiz algo? Não. Isadora segurou seu rosto. Foi perfeito. Você foi perfeito. Eu só... Pausa. Nunca me senti tão conectada a alguém. E é aterrorizante e incrível ao mesmo tempo. Gabriel a beijou suavemente. Entendo completamente. Deitaram emaranhados, Isadora traçando padrões no peito dele distraidamente. Gabriel. Ela começou hesitante. O que somos agora? O que quer que sejamos? Isso é resposta horrível. Ele riu. Verdade. Mas honestamente, não sei. Nos conhecemos há uma semana. Mas parece... Parece. Ela concordou. Como se te conhecesse há mais tempo. Então talvez não precisemos rotular ainda. Apenas ver aonde vai. Isadora assentiu contra seu peito. Consigo fazer isso. Ficaram assim até anoitecer. Em algum momento, Gabriel pediu comida, comeram na cama, conversaram sobre tudo e nada. Foi quase meia-noite quando o telefone de Isadora começou a tocar insistentemente. Ela checou com careta. Minha assistente. Deve ser urgente. Atende. Isadora atendeu, ficando de pé e pegando o roupão de Gabriel. Cláudia, o que houve? Gabriel viu como a expressão dela mudou, de relaxada para tensa em segundos. Quando isso vazou? Pausa. Quanto eles sabem? Pausa mais longa. Merda. Tudo bem. Ligo de volta em 5 minutos. Não fale com ninguém ainda. Ela desligou, rosto pálido. O que foi? Gabriel sentou. Um ex-funcionário descontente vazou informação para a imprensa. Isadora estava tremendo. Sobre o contrato. Sobre eu ter te oferecido $1 milhão. Gabriel sentiu o estômago afundar. Quantos sabem? Tudo. Voz quebrando. O valor, a proposta, até o hotel. Vão publicar amanhã de manhã em todos os portais de notícias. Silêncio denso. Isadora. Acabou. Ela começou a se vestir freneticamente. Tudo acabou. Vão me pintar como mulher desesperada que precisa pagar por companhia. Você vai virar piada.
Homem que aceitou 1 milhão para dormir com CEO solitária. Investidores vão questionar meu julgamento. A empresa vai... Isadora, respira. Gabriel se levantou tentando acalmá-la. Não. Ela se afastou de seu toque. Você não entende. Construí tudo com tanta cuidado. Cada decisão, cada movimento. E em uma semana, tudo desmorona porque eu fui estúpida o suficiente para pensar que poderia ter algo normal. Isso não é sua culpa. É sim. Ela estava à beira de ataque de pânico completo. Eu fiz isso. Eu criei contrato insano. E agora todo mundo vai saber que sou tão patética que precisei comprar intimidade. Gabriel tentou se aproximar novamente, mas ela recuou violentamente. Não me toca. As palavras saíram como chicote. Isso foi erro. Enorme erro. Eu deveria ter mantido distância. Deveria ter quê? Gabriel perguntou, voz subindo. Continuado sozinha pelo resto da vida? Nunca tentado? Isso não é vida, Isadora. Mas é segura. Ela gritou de volta. E agora não é mais. Agora todo mundo vai saber. Vai julgar. E você vai sofrer por isso. Não me importo. Mas eu me importo. Isadora estava chorando, maquiagem borrada, vestida pela metade. Não queria que você fosse machucado por causa de mim. Gabriel sentiu algo quebrar no peito. Então o que está dizendo? Isadora pegou bolsa, sapatos. Estou dizendo que isso foi erro. Que deveria ter mantido transação como transação. Que está fugindo. Gabriel acusou. Ficou assustada, então está fugindo. Estou protegendo você. Protegendo de quê? De fofoca? De julgamento? Ele deu passo à frente. Isadora, se você sair agora não é por mim. É porque está apavorada demais para lidar com consequências de ter deixado alguém entrar. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo. E se eu sair mesmo? O que isso muda? Muda tudo. Gabriel sentiu própria voz quebrar. Porque significa que mesmo após tudo, todas as conversas, toda a vulnerabilidade, tudo o que compartilhamos, você ainda escolhe medo em vez de arriscar algo real. Isadora ficou imóvel, conflito evidente no rosto. Por um momento, Gabriel pensou que ela ficaria. Mas então ela abriu porta e saiu sem olhar para trás. E Gabriel ficou sozinho em apartamento que ainda cheirava a perfume dela, percebendo que talvez Isadora Mendes estivesse certa desde o começo. Intimidade era perigosa, porque dava poder de destruir. E ela acabara de usar esse poder. A história explodiu nos portais de notícias na manhã seguinte exatamente como Cláudia tinha previsto. CEO bilionária oferece 5 milhões por noite com fotógrafo. Isadora Mendes. Sucesso nos negócios, desespero na vida pessoal. Contrato íntimo. Executiva compra companhia por valor obsceno. Gabriel viu as manchetes no celular às 6 da manhã. Não conseguiu dormir após Isadora sair. Ficou encarando o teto, revivendo cada momento, cada palavra. Como ela havia se entregado tão completamente. Como havia corrido no primeiro sinal de problema. Seu telefone explodiu com mensagens. Amigos perguntando se era verdade. Clientes cancelando sessões. Até sua ex Amanda enviando. Sério, Gabriel? $1 milhão? Ele ignorou tudo. Do outro lado da cidade, Isadora estava em reunião de emergência com advogados e equipe de relações públicas desde as 5 da manhã. Precisamos de declaração oficial. Seu advogado Marcos insistia. Negar tudo, processar por difamação. Não podemos negar. Isadora o cortou, voz sem emoção. Tinha voltado a CEO de gelo, armadura completamente reconstruída. É verdade. Silêncio chocado na sala. Senhorita Mendes. Cláudia começou gentilmente. Talvez devêssemos... É verdade. Isadora repetiu. Eu fiz proposta. Ele aceitou inicialmente. Mas... Pausa. Mas depois devolveu o dinheiro. Porque decidimos que não queríamos que fosse transação. Então foi relacionamento real? Marcos perguntou. Foi. Resposta simples. Então podemos trabalhar com isso. A gerente de RP, Ana, animou. História de amor não convencional. Executiva encontra fotógrafo. Supera diferenças. Não. Isadora se levantou. Não vamos transformar em conto de fadas. Vou fazer declaração honesta. Admitir a proposta inicial. Explicar contexto. Assumir responsabilidade. Isso é suicídio profissional. Marcos protestou. Talvez. Isadora pegou pasta. Mas é verdade. E estou cansada de mentir. Ela passou o resto do dia redigindo o comunicado. Escreveu, apagou, reescreveu dezenas de vezes.
Finalmente, às 19 horas, publicou: aos investidores, parceiros e público. Confirmo veracidade das reportagens publicadas hoje. Há 2 semanas, fiz proposta não convencional ao fotógrafo Gabriel Correia. R$1 milhão por 24 horas de companhia. Contexto: aos 32 anos construí empresa bilionária, mas negligenciei completamente minha vida pessoal. Após perder meus pais tragicamente aos 15 anos, desenvolvi medo profundo de conexão emocional. Transformei a proposta em transação comercial porque era a única forma que conhecia de abordar intimidade sem risco percebido. Gabriel aceitou inicialmente, mas devolveu o pagamento integral antes de qualquer contrato ser executado. Decidimos mutuamente explorar relacionamento genuíno em vez de acordo comercial. Reconheço que minha abordagem inicial foi incorreta. Transformar intimidade humana em transação comercial demonstra exatamente o quanto preciso trabalhar em minhas habilidades interpessoais. Mas não me arrependo de ter tentado, porque pela primeira vez em 17 anos, permiti vulnerabilidade real. E isso, embora assustador, foi transformador. Gabriel Correia é pessoa de integridade que merece respeito, não ridicularização. Quanto ao futuro da empresa, minha capacidade como CEO permanece inalterada. Resultados falam por si. Investidores que discordam estão livres para retirar investimentos. Não darei mais declarações sobre assunto. Atenciosamente, Isadora Mendes. A declaração viralizou instantaneamente. Comentários divididos, alguns admirando honestidade brutal, outros criticando instabilidade emocional. Gabriel leu 3 vezes. Ela tinha exposto tudo, absolutamente tudo, corajosamente, estupidamente, mas corajosamente. Ele pegou o telefone antes de pensar demais, discando o número dela. Atendeu no 5º toque. Gabriel, voz cansada, li sua declaração. E veio me dizer como fui idiota. Amargura evidente. Não. Gabriel pausou. Vim dizer que foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Silêncio. Isadora. Ele continuou. Você literalmente admitiu seus medos maiores publicamente. Expôs vulnerabilidade para milhões de pessoas. Isso não é idiota. É heróico. Não parece heróico. Voz quebrando. Perdi 3 investidores hoje. Board está discutindo minha permanência como CEO. E eu apenas... Estou tão cansada. Onde você está? Escritório. Ainda. Às 9 da noite? Prefiro aqui que apartamento vazio. Gabriel sentiu o peito apertar. Isadora? Não. Ela o cortou. Não vem. Não tenta consertar. Eu estraguei tudo. Como sempre faço. E você merece alguém menos bagunçada. E se eu não quiser alguém menos bagunçado? Gabriel, escuta. Ele falou rápido antes que ela desligasse. Quando você saiu ontem, estava certa sobre uma coisa. Intimidade é perigosa. Dá poder de machucar. Mas sabe o que mais é perigoso? Viver vida inteira com medo de tentar. Respiração irregular dela através da linha. Cometemos erro. Gabriel admitiu. Você começando com proposta insana, eu aceitando por curiosidade. Mas depois... Pausa. Depois virou real. E real é bagunçado e assustador e imperfeito. Mas vale a pena. Você quase perdeu clientes por minha causa. Isadora apontou. Seu nome está sendo arrastado. Não me importo. Ele a interrompeu. Sério. Não me importo com fofoca ou clientes superficiais. Me importo com você. E quero estar aqui enquanto você luta contra isso. Silêncio longo. Por quê? Voz pequena. Por que ainda quer ficar depois de tudo? Porque te conheço. Gabriel respondeu honestamente. Vi quem você é quando tira a armadura. Vi sua coragem em tentar apesar do medo. E isso vale infinitamente mais que qualquer drama temporário. Gabriel. Isadora soluçou. Eu não sei como fazer isso. Como deixar você ficar. Como não estragar. Então aprende. Ele disse suavemente. Comigo. Juntos. E se eu fugir de novo quando assustar? Então eu vou te buscar de novo. Mais silêncio. Então, você viria aqui? Agora? Já estou pegando chaves. Gabriel mentiu. Estava em pijamas, mas isso não importava. Onde exatamente? Ela deu o endereço do prédio corporativo. Gabriel se vestiu em velocidade recorde, chamou Uber, chegou em 25 minutos. Portaria estava fechada, mas segurança reconheceu ele das fotos. O fotógrafo da senhorita Mendes. E deixou subir com sorriso cúmplice. 42º andar. Corredor vazio.
Porta do escritório dela entreaberta, luz vazando. Gabriel bateu levemente antes de entrar. Isadora estava sentada no chão ao lado da janela enorme, vista da cidade atrás dela. Ainda de terninho, mas cabelos bagunçados, maquiagem há muito tempo borrada, parecia quebrada. Você veio, ela disse, surpresa genuína. Sempre vou vir. Gabriel se sentou ao lado dela no chão. Quando precisar. Isadora desmoronou contra ele, soluçando com força que sacudia corpo inteiro. Gabriel apenas segurou, deixando chorar. Estou tão cansada de estar assustada, ela confessou entre soluços. Tão cansada de lutar, de controlar, de manter todos longe. Então para. Gabriel beijou o topo de sua cabeça. Para de lutar tanto. Deixa alguém ajudar. Não sei como. Começa confiando em mim. Ele a fez olhar para ele. Confie que não vou embora no primeiro problema. Confie que quando digo que te quero aqui, é verdade. Mas e se eu... Isadora. Gabriel segurou seu rosto. Para com e se. Para de tentar controlar futuro. Apenas fica aqui, agora, comigo. Ela assentiu, lágrimas ainda escorrendo. Sabe o que vamos fazer? Gabriel se levantou, puxando ela junto. Vamos sair deste escritório. Vamos ao seu apartamento. Você vai tomar banho longo porque está tensa demais. Eu vou fazer jantar com o que tiver na sua geladeira, provavelmente vazia. E vamos dormir. Só isso? Só isso. Ele confirmou. Sem grandes gestos, sem resolver tudo hoje. Apenas cuidar de você porque você claramente não está cuidando de si mesma. Isadora olhou ao redor do escritório. Mesa coberta de documentos, tela do computador mostrando planilhas, vida inteira reduzida a números e estratégias. Tudo bem, ela concordou. Vamos. No apartamento dela, Gabriel cumpriu promessa. Enquanto ela demorava no chuveiro, ele vasculhou geladeira, como previsto, praticamente vazia, exceto ingredientes básicos, e fez omelete simples. Quando Isadora saiu, cabelos molhados, roupa confortável, sem maquiagem, parecia anos mais jovem. Você cozinhou. Ela observou com surpresa. Omelete mal conta como cozinhar. Gabriel colocou o prato na frente dela. Mas come. Aposto que não comeu nada o dia todo. Isadora começou a negar. Depois percebeu que ele estava certo. Comeu em silêncio. Gabriel sentado ao lado. Gabriel. Ela começou depois. Sobre ontem. Quando saí. Você estava assustada. Ele entendeu. Eu sei. Não é desculpa. Não precisa ser. Gabriel pegou mão dela. Você entrou em modo sobrevivência. É o que conhece. Mas estou aqui para te lembrar que não precisa mais sobreviver sozinha. Isadora apertou sua mão. Não mereço você. Bobagem. Ele a puxou para abraço. Você merece tudo. Só precisa acreditar nisso. Dormiram juntos naquela noite. Apenas dormindo, braços ao redor um do outro. E pela primeira vez desde o escândalo explodir, Isadora sentiu paz. Temporária, talvez, mas real. As 2 semanas seguintes foram inferno. 3 investidores importantes retiraram fundos da Mendes Tech, citando preocupações com estabilidade de liderança. O conselho agendou reunião extraordinária para discussão sobre futuro da CEO. Mídia tinha dia de campo com cada novo desenvolvimento. E através de tudo, Gabriel ficou. Ele estava lá quando Isadora acordava de pesadelos sobre perder empresa. Lá quando ela precisava ensaiar apresentações importantes. Lá quando desmoronava após reuniões particularmente brutais. Mas tensão estava cobrando preço. Você precisa comer. Gabriel colocou o prato de comida na frente dela pela 5ª noite consecutiva. Não estou com fome. Isadora nem levantou olhos da tela do laptop. Isadora, você mal comeu em 3 dias. Tenho apresentação para a board amanhã. Preciso estar perfeita. Você está se matando. Estou salvando minha empresa. Ela finalmente olhou para ele, olhos injetados de sangue por falta de sono. Você não entende. Se eu perder isso, é tudo que tenho. Você me tem, Gabriel apontou. Por quanto tempo? As palavras saíram mais amargas do que ela pretendia. Quanto tempo até você cansar de namorada bagunçada que está virando piada nacional? Isso não é justo. Não? Isadora se levantou, gesticulando violentamente. Gabriel, sua carreira está sofrendo. Vi cancelamentos, vi comentários nas suas redes sociais. Fotógrafo que aceitou suborno de CEO desesperada. Não me importo, mas eu me importo, ela gritou. Me importo que você está sendo machucado por minha causa. Me importo que toda vez que sai comigo olham e julgam.
Me importo que sua vida era perfeitamente normal até eu aparecer com proposta insana. Gabriel sentiu raiva surgindo. Então o que está dizendo? Que deveria ter deixado você sozinha? Que foi erro tentar? Não sei. Isadora estava à beira de colapso completo. Só sei que antes de você eu tinha controle, tinha ordem. E agora tudo está desmoronando e não sei como consertar. Você não precisa consertar sozinha. Mas preciso. Lágrimas escorrendo. É a única forma que sei fazer as coisas. Gabriel respirou fundo, tentando se acalmar. Isadora, você percebe que está fazendo exatamente o que seu trauma te ensinou? Afastando quem se importa no primeiro sinal de problema? Não estou afastando. Está sim. Ele a cortou. Está entrando em modo sobrevivência. Fechando. Empurrando para longe. Porque é mais seguro, ela admitiu. Porque se eu não te tiver perto, não posso te perder. O silêncio que seguiu foi denso. É isso então, Gabriel falou baixo. Prefere solidão garantida que risco de perda. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Sua voz estava cansada agora. Isadora, venho ficando aqui semanas tentando provar que não vou embora. Mas você continua criando paredes. Continua encontrando razões pelas quais isso não vai funcionar. Porque talvez não vá, ela gritou. Talvez meus medos sejam válidos. Talvez eu seja realmente bagunça demais. Você não é bagunça demais, Gabriel disse firmemente. Mas está deixando o medo vencer. E se continuar assim, vai acabar sozinha não porque é quebrada, mas porque escolheu estar. Isadora o encarou, respirando difícil. Então o que quer que eu faça? Finja que está tudo bem? Ignore que minha vida está desmoronando? Quero que confie em mim. Gabriel respondeu. Confie que podemos passar por isso juntos. Que você não precisa carregar tudo sozinha. E se eu não conseguir? Voz pequena. Então talvez a gente precise repensar isso. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Isadora congelou. O que isso significa? Gabriel passou mão pelo cabelo, exausto. Significa que não posso ficar lutando contra você e seus medos sozinho. Precisa fazer sua parte também. Deixar entrar. Parar de correr toda vez que assusta. Não estou correndo. Está. Ele a cortou. Está aqui fisicamente, mas completamente fechada emocionalmente. E é exaustivo, Isadora. Amar alguém que não deixa ser amada. A palavra amar ficou suspensa entre eles. Você... Isadora começou, voz tremendo. Você me ama? Gabriel riu sem humor. Obviamente. Por que mais estaria aqui? Não sei. Ela estava chorando agora. Ninguém nunca ficou. Por que você ficaria? Porque te amo. Gabriel praticamente gritou. Porque mesmo com toda sua bagunça e medo e controle, eu te amo. Mas amor não é suficiente se você não deixa funcionar. Isadora deu passo para trás como se tivesse sido golpeada. Não me peça para ser algo que não sou. Não estou pedindo isso. Gabriel falou mais calmo agora, mais determinado. Estou pedindo que tente. Realmente tente. Pare de usar seu trauma como desculpa para não se arriscar. Não é desculpa. É sim. Ele a cortou. E eu entendo por quê. Perder seus pais foi traumático. Mas foi há 17 anos, Isadora. Em algum ponto precisa decidir se vai deixar isso definir vida inteira ou se vai cicatrizar. Você não entende? Entendo perfeitamente. Gabriel estava ficando frustrado. Fui deixado por pessoa que amava. Sei como dor de perda machuca, mas escolhi não deixar isso me impedir de tentar de novo. E olha onde isso te levou. Isadora gesticulou entre eles. Bagunça. Drama. Sua vida arruinada por minha causa. Minha vida não está arruinada. Gabriel gritou. Está complicada. Há diferença. Não vejo diferença. Porque você está tão focada em controlar dano que não vê que algumas coisas vale pena bagunça. Ele se aproximou. Vale pena risco. Vale pena dor potencial. Não. Isadora empurrou seu peito. Não vale. Meus pais provaram que não vale. Seus pais morreram em acidente. Gabriel segurou seus ombros. Não por amarem demais, não por arriscarem, por azar horrível e estupidez de estranho. Não importa a razão. Ela estava histérica agora. Importa que amor os colocou naquele carro, que estavam celebrando e então estavam mortos. Gabriel soltou ela, dando passo para trás. Viu pela primeira vez que talvez Isadora nunca superasse isso. Que talvez medo fosse profundo demais. Sabe o que é mais triste? Ele falou baixo. Seus pais provavelmente não se arrependeriam.
20 anos amando um ao outro, construindo vida juntos. E você acha que eles trocariam tudo para evitar uma noite ruim? Isadora ficou paralisada. Eles te amavam. Gabriel continuou. Te amavam o suficiente para construir vida cheia de amor. E você está jogando isso fora, porque tem medo de acabar como eles. Mas Isadora, sua voz quebrou. Você já está sozinha, já está perdida. A única diferença é que escolheu isso. Lágrimas escorriam pelo rosto dela silenciosamente agora. Então, o que quer que eu faça? Ela sussurrou. Quero que escolha. Gabriel respondeu. Escolhe medo ou escolhe arriscar? Escolhe solidão ou escolhe tentar? Mas escolhe, Isadora. Porque não posso fazer por você. E se eu escolher errado? Então aprende com o erro e escolhe de novo. Ele se aproximou uma última vez. Mas precisa escolher algo, porque ficar paralisada não é viver. Isadora olhou para ele, para o homem que tinha sido paciente, gentil, presente através de tudo, que a amava apesar de sua bagunça, e sentiu medo esmagador. Não consigo. As palavras saíram quebradas. Desculpa, Gabriel, mas não consigo. Gabriel sentiu algo morrer dentro. Tudo bem. Voz surpreendentemente calma. Então acho que precisamos de espaço. Espaço ou término? Isadora forçou pergunta. Não sei. Honestidade brutal. Mas não posso continuar lutando sozinho. E você claramente não está pronta para lutar comigo. Ele pegou jaqueta, chaves. Na porta virou uma última vez. Quando estiver pronta para escolher arriscar em vez de apenas sobreviver, me liga. Mas até lá, pausa. Cuida de você, Isadora. E saiu. Deixando Isadora sozinha no apartamento imenso, cercada por luxo vazio, percebendo que tinha tornado profecia autorrealizável. Todos realmente vão embora. Mas dessa vez, foi ela quem empurrou. Uma semana após Gabriel sair, Isadora chegou à reunião do conselho com pastas perfeitamente organizadas, apresentação impecável e coração completamente vazio. Senhorita Mendes. Richardson falou, voz untando falsa preocupação. Ele tinha voltado especificamente para esta reunião. Apreciamos seu trabalho árduo, mas em luz dos eventos recentes, vão me destituir. Isadora completou, voz sem emoção. Sei, preparei transição. Silêncio surpreso. Você está renunciando? Membro do conselho, senhora Cardoso, perguntou chocada. Sim. Isadora abriu pasta. Aqui estão meus candidatos recomendados para a sucessão. Pedro Lima é a escolha óbvia. Ele conhece operações melhor que eu neste ponto. Senhorita Mendes, outro membro, senhor Torres, se intrometeu. Talvez isso seja precipitado. Não é. Isadora o cortou. Construí esta empresa do zero. Trabalhei 20 horas por dia por 9 anos. Sacrifiquei tudo por ela. Pausa. E percebi que era porque não tinha mais nada. Olhou diretamente para Richardson. Vocês estavam certos. Sou instável. Mas não da forma que pensavam. Ela se levantou. Estou instável porque construí vida inteira ao redor de evitar conexão. Transformei sucesso profissional em substituto para a humanidade. E quando finalmente tentei algo real, minha primeira reação foi sacrificar. O fotógrafo, Richardson disse com desdém. Gabriel Correia. Isadora corrigiu firmemente. E não é sobre ele, é sobre mim. Sobre perceber que posso ter outra CEO talentosa. Mas não posso ter outra vida. Senhora Cardoso se levantou. Senhorita Mendes, por favor, reconsidere. Você é a alma desta empresa. Não. Isadora interrompeu. A empresa vai sobreviver. Melhor, provavelmente. Sem meu drama pessoal. Mas eu... Voz quebrou pela primeira vez. Eu preciso descobrir quem sou além de CEO. Ela deixou pasta na mesa e saiu antes que pudessem argumentar. No elevador descendo, Isadora sentiu algo estranho. Leveza. Como se tivesse carregado peso gigantesco e finalmente o deixado cair. Mas sabia o que precisava fazer agora. E ia custar tudo. Ela dirigiu diretamente ao estúdio de Gabriel. Bateu por 5 minutos antes de ele finalmente abrir. Parecia terrível. Barba por fazer, olhos cansados, roupa que provavelmente dormiu nela. Isadora. Voz cautelosa. O que faz aqui? Preciso falar. Ela forçou palavras. Por favor. Gabriel hesitou, então se afastou deixando entrar. O estúdio estava bagunçado, mais do que normal. Fotos espalhadas, equipamento desorganizado, sinais de alguém trabalhando obsessivamente para não pensar. Renunciei.
Isadora soltou. Gabriel virou rápido. O quê? Saí da empresa. Acabei de vir do conselho. Entreguei minha renúncia. Ela tentou sorrir, mas falhou. Surpresa? Isadora. Gabriel parecia chocado. Por quê? A empresa é sua vida. Não. Ela o interrompeu. Era minha desculpa, minha forma de evitar viver de verdade. E percebi que prefiro ter vida sem empresa do que empresa sem vida. Gabriel ficou quieto, processando. Mas não vim aqui por isso. Isadora continuou. Vim porque preciso dizer algo. E é a coisa mais assustadora que já fiz. O quê? Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem. Você estava certo. Sobre tudo. Estou usando trauma como desculpa há 17 anos. Escolhi sobreviver em vez de viver porque era mais seguro. Mantive todos longe porque assim ninguém poderia me machucar. Lágrimas começaram a cair. Mas quando você entrou na minha vida, tudo mudou. Pela primeira vez queria arriscar. Queria tentar. E isso me aterrorizou tanto que sabotei. Empurrei você para longe porque é o que sei fazer. Isadora. Espera. Ela levantou mão. Deixa eu terminar. Porque se eu parar agora, vou perder coragem. Gabriel assentiu, ficando quieto. Você me disse para escolher. Medo ou arriscar. E eu escolhi medo porque parecia mais seguro. Mas sabe o que descobri essa semana sem você? Sua voz quebrou. Que solidão não é segurança. É só vazio. E renunciei porque percebi que podia ter outra empresa. Mas não posso ter outro você. O que está dizendo? Estou dizendo que te amo. As palavras saíram em torrente. Te amo de forma que me assusta completamente. Te amo o suficiente para admitir que estava errada. Que fui covarde. Que escolhi medo e me arrependo. Gabriel ficou imóvel. E sei que talvez seja tarde demais. Isadora continuou através das lágrimas. Sei que cansei você. Que fui injusta. Que machuquei quando estava tentando proteger. Mas vim aqui porque preciso que saiba. Escolho você. Escolho arriscar. Escolho tentar mesmo estando apavorada. Ela deu passo à frente. Então, se ainda houver chance, se você ainda me quiser apesar de toda a bagunça, eu prometo tentar. De verdade. Sem fugir quando assustar. Sem empurrar quando ficar difícil. Apenas tentando. Silêncio. Gabriel a olhava com expressão indecifável. E se eu disser que não é suficiente? Ele finalmente falou. Isadora sentiu o coração afundar. Então, entendo. E vou embora. Mas pelo menos tentei. Isadora. Gabriel se aproximou. Você acabou de largar a empresa que construiu por 9 anos. Sim. Por quê? Porque me fez perceber algo. Ela segurou o olhar dele. Meus pais morreram felizes, foram celebrar amor, e eu passei 17 anos com raiva deles por terem arriscado. Mas eles não arriscaram. Eles viveram, e prefiro viver 5 minutos de verdade do que 50 anos apenas sobrevivendo. Lágrimas escorriam livremente agora. E viver para mim significa estar com você. Significa arriscar ser machucada porque a alternativa é ficar vazia. Significa escolher amor mesmo sabendo que posso perder. Voz quebrou completamente. Significa escolher você. Gabriel ficou quieto por tempo que pareceu eternidade. Então puxou ela para abraço que a esmagou contra peito dele. Você é idiota. Ele murmurou contra cabelos dela. Completa idiota. Eu sei. Não precisava renunciar. Gabriel a afastou para olhar em seus olhos. Não precisava grande gesto. Só precisava estar disposta a tentar. Mas queria fazer. Isadora insistiu. Queria provar que estou falando sério. Que você não é segunda escolha depois da empresa. Isadora. Gabriel segurou seu rosto. Você provaria isso apenas ficando. Apenas tentando mesmo com medo. Gestos grandes são fáceis. É escolhas diárias que importam. Então, ela hesitou. Você me perdoa? Nada a perdoar. Ele a beijou suavemente. Você estava assustada. Reagiu mal. Acontece. Mas eu machuquei você. E eu te perdoo. Gabriel a interrompeu. Porque te amo. E amor significa perdoar bagunças. Isadora soluçou contra peito dele. Eu te amo tanto. E é tão assustador. Eu sei. Ele a segurou mais forte. Mas vamos descobrir juntos. Ficaram assim por tempo longo, apenas segurando um ao outro, curando. Gabriel. Isadora finalmente se afastou. E agora? Contudo? Agora? Ele considerou. Agora você descobre quem é além de CEO. Eu continuo fotografando. E a gente tenta esse negócio de relacionamento de verdade. Sem garantias. Sem garantias.
Ele confirmou. Apenas confiança e tentativas. Isadora assentiu. Consigo fazer isso. Sei que consegue. Gabriel beijou a testa dela. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Corajosa? Ela deu risada molhada. Passei 17 anos com medo. E agora está escolhendo enfrentar. Ele a cortou. Isso é definição de coragem. Não é ausência de medo. É fazer apesar dele. Isadora olhou para ele. Para homem que a viu no pior e escolheu ficar. Que a amou através de bagunça. Que a desafiou a ser melhor. Obrigada. Ela sussurrou. Por não desistir de mim. Sempre. Gabriel prometeu. Sempre vou escolher você. E naquele momento, no estúdio bagunçado, cercados por fotos e equipamento, Isadora finalmente entendeu. Amar era perigoso. Mas valeu cada segundo de medo. 3 meses depois, Isadora acordou em apartamento que finalmente parecia lar. Fotos nas paredes, sua e de Gabriel. Plantas que ela estava aprendendo a cuidar. Bagunça organizada de 2 pessoas vivendo juntas. Gabriel ainda dormia ao lado, braço sobre cintura dela. Ela traçou padrões em seu peito distraidamente, ainda meio maravilhada que isso era real. Que ela tinha isso. Tá me fazendo cócegas. Voz sonolenta dele. Desculpa. Ela sorriu. Não consigo parar de tocar para confirmar que você é real. Gabriel abriu olhos, sorrindo. Muito real. E você tá acordada cedo. Tenho reunião. Isadora fez careta. Com advogados sobre livro. Ah, sim, o livro. Após renunciar, Isadora tinha passado 1 mês sem fazer nada, literalmente. Dormia até tarde, assistia séries ruins, aprendia a cozinhar, mal. Gabriel a forçava a sair para caminhar. Ela lentamente redescobria quem era sem a empresa definindo tudo. E então a editora a abordou. Escreva sobre sua jornada, de CEO de sucesso a redescobrir humanidade, sobre trauma e cura, sobre amor que quase perdeu por medo. Isadora quase recusou, mas Gabriel a encorajou. Sua história poderia ajudar pessoas. Então começou a escrever. E foi catártico, doloroso, mas necessário. O livro, Além do Controle, uma jornada de medo ao amor, estava previsto para lançar em 2 meses. Nervosa? Gabriel perguntou, beijando seu pescoço. Apavorada. Ela admitiu. Vou expor tudo, cada medo, cada erro, cada momento de fraqueza. E cada momento de coragem. Gabriel a virou para olhá-la. Não esquece disso. Isadora sorriu. Como você sempre sabe o que dizer. Prática. Ele beijou. E amor. Café da manhã foi caótico. Gabriel queimou torradas, Isadora derramou suco, riram da bagunça. Vida normal, imperfeita, linda. Na reunião, advogados explicaram detalhes de publicação. Isadora ouviu, assinou papéis, sentiu ansiedade familiar subindo. Posso fazer uma ligação rápida? Ela pediu. Em corredor vazio, ligou para Gabriel. Oi, amor. Ele atendeu imediatamente. Tudo bem? Estou em pânico. Ela admitiu. Sobre expor tudo. E se me julgarem? E se... Respira. Voz calma dele. Lembra o que terapeuta disse? Que não posso controlar reações dos outros. Apenas minhas ações. Isadora recitou. Exatamente. E sua ação, compartilhar sua história, é corajosa. O que as pessoas fazem com isso é problema delas. Isadora respirou fundo. Você está certo. Sempre estou. Ela podia ouvir sorriso. Agora volta lá e assina os contratos. Vai ser incrível. Te amo. Também te amo. Nos vemos em casa. Casa. A palavra ainda a aquecia. Naquela noite, Gabriel surpreendeu ela com um jantar no restaurante onde fizeram o primeiro encontro real. Pequeno italiano em Pinheiros. Por que aqui? Isadora perguntou curiosa. Aniversário. Gabriel sorriu misteriosamente. Não é meu aniversário. 4 meses desde que me ofereceu $1 milhão no café. Ele explicou. Achei que devíamos celebrar. Isadora deu risada. Você é ridículo. Você me ama por isso? Amo mesmo. Ela concordou. Após jantar, Gabriel a levou para caminhar no Ibirapuera. Noite clara, estrelas visíveis apesar da poluição. Isadora. Ele parou perto do lago. Posso te perguntar algo? Sempre. Você se arrepende de ter largado a empresa? Isadora considerou honestamente. Às vezes. Quando vejo notícias sobre Mendes Tech e lembro que não é mais minha. Mas então lembro de como era minha vida antes. Trabalhando 20 horas por dia, sozinha, vazia. E percebo que não trocaria isso. Ela gesticulou entre eles. Por nenhum império do mundo.
Gabriel sorriu. Bom, porque tenho algo para te dar. Ele puxou caixinha pequena do bolso. Isadora congelou. Gabriel, espera. Ele abriu revelando o anel simples, elegante. Antes que entre em pânico, não é pedido oficial de casamento. Ainda. Então o que é? É promessa. Gabriel tirou o anel. Promessa que vou estar aqui, através de bagunças e medos e ataques de pânico. Promessa que escolho você, todos os dias. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. E quando estiver pronta, ele continuou. Quando o medo for menor que o amor, vou te pedir oficialmente. Mas até lá, ele deslizou o anel em dedo dela. Isso é para lembrar que você não está sozinha. Isadora olhou para o anel através das lágrimas. Não mereço você. Bobagem completa. Gabriel a puxou para abraço. Você merece tudo, e vou passar o resto da vida provando isso. Eu te amo. Ela sussurrou. Tanto. De forma que ainda me assusta, mas também me completa. Eu também te amo. Ele beijou. Minha CEO corajosa. Ei, CEO. Ela corrigiu. Sempre CEO do meu coração. Gabriel brincou. Isadora bateu nele levemente. Isso foi péssimo. Mas te fez rir. Fez. Ela admitiu. Andaram mais, mãos entrelaçadas, em silêncio confortável. Gabriel. Isadora eventualmente disse. Obrigada. Por quê? Por ver quem eu era sob toda a armadura. Por não desistir quando eu desisti de mim mesma. Por me ensinar que amar vale o risco. Gabriel parou, virando-a para olhá-lo diretamente. Isadora Mendes. Você salvou a si mesma. Eu apenas estava aqui para assistir. Não. Ela balançou cabeça. Você me mostrou que era possível. Que eu podia ser vulnerável sem quebrar. Que intimidade não significava destruição. E você me mostrou que ainda podia amar. Gabriel admitiu. Que não estava quebrado demais. Que valia a pena tentar de novo. Olharam um para o outro sob luz fraca do parque, percebendo verdade. Tinham salvado um ao outro. Duas pessoas quebradas se tornando inteiras juntas. Vem. Gabriel puxou ela. Vamos para casa. Casa. Isadora repetiu, amando como palavra soava. Sim, vamos. Isadora Mendes Correia ajustou o microfone, olhando para a audiência de 1000 pessoas. Palestra TEDx. Algo que teria aterrorizado ela 6 anos atrás. Agora, era apenas nervoso excitante. Há 6 anos, ela começou, voz firme. Oferecia a um estranho $1 milhão por 24 horas de companhia. Porque aos 32 anos, tinha construído império bilionário, mas era tão aterrorizada de intimidade que precisei transformar conexão humana em transação comercial. Risada surpreendida da audiência. Hoje quero contar o que aconteceu depois. Não a versão romântica, a verdade bagunçada. Ela passou os próximos 40 minutos compartilhando. Sobre trauma, sobre medo, sobre como quase destruiu a melhor coisa que já teve por não conseguir lidar com vulnerabilidade. Meu marido está aqui hoje. Ela apontou para Gabriel na primeira fila, segurando Sofia, 3 anos. E ele vai te dizer que não foi conto de fadas. Tivemos brigas. Tive recaídas onde entrei em pânico e quis fugir. Há dias onde controle ainda me chama. Gabriel sorriu, acenando. Mas diferença é que agora tenho ferramentas. Terapia semanal, comunicação honesta e parceiro que entende que cura não é linear. Ela pausou, emoção subindo. Pessoas me perguntam se me arrependo de largar a empresa, de expor tudo publicamente, de arriscar tanto. Isadora olhou para Gabriel e Sofia. E resposta é não, porque aprendi algo crucial. Sucesso sem conexão é vazio. Controle sem vulnerabilidade é prisão. E amor, amor real, bagunçado, assustador, vale mais que qualquer império. Aplausos ecoaram. Após palestra, Isadora desceu do palco diretamente para abraços de Gabriel. Você foi incrível. Ele beijou. Como sempre. Mamãe, Sofia puxou perna dela. Foi bonito. Isadora pegou filha no colo, coração se expandindo como sempre fazia. Obrigada, princesa. Sorvete agora? Sofia perguntou esperançosa. Sorvete agora. Gabriel confirmou, pegando mala de Isadora. Caminho para casa. Apartamento diferente agora. Menor, mas infinitamente mais caloroso. Sofia tagarelou sobre escola, amigos, desenho que fez. Vida normal, comum, perfeita. Em casa, após Sofia dormir, Isadora e Gabriel se enrolaram no sofá como faziam toda a noite. Cansada, ele perguntou.
Exausta. Ela admitiu. Mas bem, falar sobre tudo ainda é difícil, mas... Pausa. Necessário. Se minha história ajuda uma pessoa, vale a pena. Ajuda muitas. Gabriel apontou. Seu livro já vendeu 500 mil de cópias. Ainda me choca, Isadora confessou, que pessoas querem ler sobre minha bagunça. Porque é relatable, ele explicou. Todo mundo tem medo de vulnerabilidade. Você só teve coragem de admitir. Isadora considerou isso traçando padrões no peito dele. Hábito que nunca perdeu. Gabriel. Ela eventualmente disse, você lembra daquela primeira noite, no hotel? Quando você estava tendo ataque de pânico completo. Ele sorriu. Como esqueceria? Você disse algo. Que eu não estava comprando sexo. Estava comprando coragem. Ela olhou para cima. E tinha razão. Mas sabe o que descobri? O quê? Coragem não se compra, mas se cultiva. E você me ensinou a cultivar. Voz ficou mais suave. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Que pedir ajuda não é falha. Que amor, mesmo assustador, vale risco. Gabriel beijou o topo de sua cabeça. E você me ensinou que ainda era capaz de amar. Que não estava quebrado demais. Que valia a pena tentar de novo. Somos par e tanto. Isadora riu. Melhor par que conheço. Ele concordou. Ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos da cidade. Isadora, Gabriel eventualmente disse. Feliz? Ela não precisou pensar. Imensamente. De forma que assusta. Sim, porque agora tenho tanto a perder. Você, Sofia, esta vida que construímos. Às vezes acordo e sinto pânico que algo vai tirar tudo. Mas agora sei lidar com medo em vez de deixar ele controlar. Ela virou para olhá-lo. Meus pais tinham razão, vale a pena arriscar. Porque 20 anos amando você seria melhor que 100 anos sozinha. Gabriel sentiu olhos arderem. Você é incrível, sabia? Sou trabalho em progresso. Ela corrigiu. Mas tentando, sempre tentando. É tudo que importa. Subiram para a cama eventualmente. Rotina familiar. Isadora checando se Sofia estava coberta, Gabriel trancando portas, encontrando-se no quarto que compartilhavam, fazendo amor devagar, confortavelmente. Não tinha urgência de início do relacionamento, mas tinha profundidade de 6 anos construindo vida juntos. Depois, deitados emaranhados, Isadora falou pela primeira vez sobre algo que vinha pensando. Quero outro bebê. Gabriel se afastou para olhá-la. Sério? Sim. Ela confirmou. Sei que com minha idade é mais arriscado. E sei que Sofia já mantém nossas mãos cheias, mas... Ele encorajou. Mas quero expandir nossa família. Quero mais dessa vida caótica e linda. Pausa. Se você quiser também. Gabriel sorriu enorme. Quero. Definitivamente quero. Mesmo sabendo que vou provavelmente surtar várias vezes durante gravidez. Especialmente sabendo disso. Ele a puxou mais perto. Porque vamos descobrir juntos. Isadora sentiu lágrimas de felicidade. Como dei tanta sorte. Não foi sorte. Gabriel corrigiu. Foi coragem. Sua coragem de tentar apesar do medo. E sua paciência em esperar eu estar pronta. Ela adicionou. Sempre vou esperar. Ele prometeu. Por você, por nós, por qualquer coisa que construímos juntos. Dormiram entrelaçados, sonhando com o futuro que antes parecia impossível. E no meio da noite, quando Isadora acordou de pesadelo, ainda acontecia às vezes, Gabriel estava lá, como sempre estaria. 2 anos depois daquela palestra, segurando Lucas recém-nascido, cercada por Gabriel e Sofia, agora com 5 anos e absolutamente fascinada com o irmãozinho, Isadora teve momento de clareza absoluta. Tinha oferecido $1 milhão por 24 horas com o estranho. Ele devolveu dinheiro, e em troca deu ela vida inteira de amor. Melhor negócio que já fez. 3 anos após Lucas nascer, 11 anos após aquele café fatídico, Isadora estava assinando documentos finais para a fundação sem fins lucrativos que criou. Coragem para Conectar. Organização dedicada a ajudar pessoas com trauma a encontrar caminhos para a intimidade saudável. Gabriel fotografava evento de lançamento. Sofia, 8 agora, ajudava a distribuir panfletos. Lucas, 3, destruía mesa de doces alegremente. Vida caótica. Imperfeita. Absolutamente linda. Senhora Mendes Correia. Repórter se aproximou. Última pergunta. O que diria para si mesma há 11 anos? Para a mulher aterrorizada que ofereceu $1 milhão por companhia. Isadora considerou, olhando para a família dela.
Gabriel conversando com alguém, mas olhando para ela frequentemente, certificando que estava bem. Sofia mostrando fotos para Lucas. Diria, ela começou lentamente, que vale a pena. Cada segundo de medo, cada momento de vulnerabilidade, cada vez que coração aperta pensando em perder o que ama. Vale a pena porque viver é sobre conexão, e conexão requer coragem de arriscar ser machucada. Pausa. Diria que não precisa ser perfeita, não precisa ter tudo resolvido, só precisa tentar. E quando assustar, porque vai assustar, respira e tenta de novo. E sobre o dinheiro? Repórter perguntou. Algum arrependimento sobre proposta inicial? Isadora riu. Nenhum, porque levou ao amor da minha vida, mas diria que coragem de ser vulnerável vale infinitamente mais que qualquer quantia. E não se compra, se cultiva, com paciência, terapia e pessoas que amam mesmo através da bagunça. Repórter sorriu. Lindo, obrigada. Quando todos foram embora, apenas família ficou. Gabriel empacotando equipamento, Sofia ajudando Lucas limpar mãos grudentas de doce. Vamos para casa, Gabriel ofereceu. Vamos. Isadora concordou. Casa, palavra que antes significava apartamento vazio, agora significava Gabriel, Sofia, Lucas, barulho, bagunça, amor. No carro voltando, Lucas dormindo no banco de trás, Sofia com fones ouvindo música, Gabriel dirigindo com uma mão enquanto segurava a mão de Isadora com outra. Ela sentiu gratidão transbordante, por ter sido corajosa o suficiente para fazer proposta insana, por Gabriel ter sido sábio o suficiente para devolver dinheiro, por ambos terem sido corajosos o suficiente para tentar algo real. No que está pensando? Gabriel perguntou suavemente. Que há 11 anos ofereci $1 milhão por 24 horas com você. Isadora respondeu. E você me deu vida inteira. Melhor negócio da minha existência. Gabriel levou mão dela aos lábios, beijando suavemente. Para mim também. E enquanto dirigiam através da cidade iluminada, família completa, Isadora soube com certeza absoluta. Amar era perigoso, mas viver sem amor, isso sim seria tragédia. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança e segundas chances. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro, abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.